Boa noite. Declaro aberta a 4ª audiência pública para discussão do projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2026. A mesa dos trabalhos está assim composta. O diretor de Planejamento e Gestão Estratégica da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, o senhor Caio Ivo Coelho, acompanhado da servidora Renata Lanzilotti. Pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, o secretário Marco Antônio Soares de Aquino Tolomio. Pela Secretaria de Segurança Pública, o senhor Carlos Alberto de Souza, secretário de Segurança Pública. Nesta audiência, acompanharemos a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026 pelos representantes das secretarias municipais. E, conforme estabelecido no regulamento desta audiência, após as explanações, os vereadores, assessores e representantes dos conselhos presentes poderão fazer suas considerações e direcionar seus questionamentos a todas as secretarias por até 5 minutos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 3 minutos para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores, assessores e representantes dos conselhos. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 9501 9501. Serão reservados até 10 minutos para os representantes de cada secretaria apresentarem seus esclarecimentos. Para que essa audiência transcorra dentro da ordem e da forma organizada, não serão permitidos apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem seu uso da palavra serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização da audiência. Dando início às apresentações, convidamos o diretor de Planejamento e Gestão Estratégica, Caio Ivo Coelho, para discorrer sobre a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026. Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes. Pronto, foi. Primeiramente, boa noite a todos. Me chamo Caio, estou aqui representando o Departamento de Gestão Estratégica, juntamente com a Renata e com a Karina, que está ali ao lado. E hoje nós vamos apresentar o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. Antes de começarmos, gostaríamos de dizer que essa apresentação ela é técnica, ela é muito contábil, mas nós, do departamento, a fim de melhor atender todos os munícipes e os nobres vereadores, nós transformamos essa apresentação em mais gerencial possível, para que todas as pessoas, os leigos e não técnicos, tenham a possibilidade de compreender essa lei e ter mais acesso à informação. A apresentação foi dividida em 4 tópicos. Dentre eles, o primeiro é o Sistema de Planejamento de Taubaté, o qual nós, do Departamento de Planejamento e Gestão Estratégica, pensamos e estamos elaborando o planejamento dos 4 anos de governo. Na sequência, falaremos um pouco mais do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, por fim, da Lei Orçamentária Anual. O que é cada uma dessas leis, como essas peças orçamentárias elas se integram entre si e qual a vigência de cada uma delas e seus respectivos objetivos. Na sequência, nós vamos para o projeto de lei em si, falaremos um pouco mais dos capítulos e daquilo que nós achamos interessante que os senhores possam compreender e ler ao longo da lei.
E, por fim, os anexos de riscos e metas fiscais. Saliento que nesse tópico em específico, esse ano não há o anexo de metas e prioridades, tendo em vista que nós ainda não temos a estrutura orçamentária montada, que será apresentada no PPA, para que nós possamos realizar as metas e prioridades dos próximos anos. Por tal motivo, nós trocamos o anexo de metas e prioridades pelo anexo de riscos e metas fiscais. Começando pelo sistema de planejamento que nós estamos pensando. Vocês podem ver que ele está em formato de funil, tendo como, primeiramente, o plano plurianual, que é o planejamento do município ao longo dos 4 anos. Nele vocês enxergam as diretrizes, os objetivos e também as metas do plano de governo da atual gestão. Mas, dando um passo atrás, nós, em conjunto com as secretarias, com os munícipes, estamos trabalhando em um plano plurianual mais integrado possível, que a gente chama de PPA participativo. Então, elaboramos diagnósticos, soltamos uma consulta pública para que todos os munícipes possam contribuir com quais são as prioridades para o governo, para que nós possamos escutá-los e elaborarmos um plano realmente em conjunto com todos os munícipes, vereadores e todos os interessados. Passando para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela nada mais é do que as regras do jogo. Elas, ou seja, como o próprio nome diz, elas dão as diretrizes para que possa ser executado esse planejamento e tem uma vigência anual. Então, o PPA ele é de 4 anos e a LDO ela dá as diretrizes anualmente. Na sequência, nós temos a Lei Orçamentária Anual, que nada mais é a execução desse planejamento ano a ano. E nós fechamos com o plano de metas. Esse plano de meta foi algo pensado pelo departamento a fim de acompanhar as secretarias de maneira individualizada e realmente verificar se as entregas estão sendo feitas dentro do cronograma e do interesse do poder público. É um documento que nos auxilia muito, principalmente no ritmo de entrega das secretarias. Todo mundo sabe que a prefeitura tem uma demanda absurda de trabalho e nada mais justo do que ter as prioridades para que possam ser entregues ano a ano. Fechando assim o nosso planejamento com as 3 peças orçamentárias que são obrigatórias por lei, incluindo o plano de metas. Na sequência, nós temos o ciclo orçamentário, como cada uma dessas peças trabalha, e como vocês podem ver, vocês conseguem enxergar que elas são um formato de realmente um ciclo, sendo que o PPA você planeja, a LDO você orienta e na LOA você executa todo esse planejamento. Aqui ao lado nós temos um pouco mais de cada um dele, o PPA, como eu falei, ele dá diretrizes, os objetivos e as metas, a lei orçamentária, a lei de diretriz orçamentária são as diretrizes, ou seja, as metas e prioridades de cada exercício, e por fim, a lei orçamentária anual, que ela fixa a despesa e projeta a receita, que é a execução desse planejamento ano a ano. E aqui nós fizemos uma integração entre os instrumentos para melhor facilitar a compreensão de todos. Aqui vocês podem ver que a gente faz o PPA de 26 a 29. Uma pergunta que pode calhar é: por que nós fazemos de 26 até 29? O fato é que é a forma como o governo, que a lei estabelece para que nenhum governo faça uma interrupção abrupta das políticas públicas. Então, nós projetamos o nosso planejamento para atualmente, nós trabalhamos com o planejamento da gestão passada e o nosso planejamento ele afeta a próxima gestão, para que haja uma continuidade das políticas públicas. Passando para o tópico da lei em si, aqui nós escrevemos um pouco mais os capítulos para que os senhores possam, no momento que vocês pegarem a lei para poderem ler, identificar quais são os capítulos e os temas mais importantes que, no nosso ver, valem a leitura de vocês. Dentre eles, nós salientamos aqui o capítulo 6, que tem a ver com a programação financeira, o cronograma. É aqui que vocês conseguem visualizar todos os mecanismos que o poder público tem em casos, por exemplo, de uma frustração de receita ou de um desequilíbrio fiscal. É aqui que vocês conseguem compreender todos os mecanismos que ele pode atuar para poder reequilibrar a arrecadação ou até mesmo fazer um reequilíbrio fiscal. E, por fim, o capítulo 7, que é da despesa pessoal, que muito se falado ultimamente, aqui vocês podem ler, principalmente no artigo 8º, que tem muito bem descrito quais são as concessões desse aumento de despesa pessoal, se eu posso dar, ou como eu posso dar, e quais são as condicionantes para isso. Passando para os últimos capítulos, nós damos relevância aqui
a legislação tributária e a renúncia de receita. Dentro da renúncia de receita, vocês podem enxergar que nós pomos 10 modalidades de renúncia de receita. Já vinham sendo praticadas, houve uma pergunta em relação a isso na audiência no período da tarde, mas isso já vem de anos impactando os cofres públicos. Nós somente recolocamos para que nós, os nobres vereadores e todos os munícipes, tenham conhecimento dessa renúncia de receita e como ela impacta nos cofres públicos hoje. E, por fim, nós chegamos no anexo de riscos e metas fiscais. Aqui vocês podem enxergar um pouco mais do que está dentro de cada anexo. Dentro dos riscos fiscais é somente um, que é o demonstrativo que nós vamos detalhar na sequência, e quais são os riscos que nós escolhemos colocar na LDO, que nós identificamos e julgamos como pertinentes, quais serão as providências, e na sequência começaremos a tratar das metas fiscais, dando prioridade para o cálculo das despesas, cálculo das receitas e da dívida consolidada. Os demais anexos são provenientes desses 3 primeiros, como vocês podem observar na lei. Antes de começarmos aqui, nós fizemos uma pontuação, o que é risco e o que é meta fiscal. O risco fiscal nada mais é um evento inesperado que pode ocorrer a qualquer momento e prejudica as finanças públicas. E por esse motivo ele é considerado um risco. Enquanto as metas nada mais são do que o controle dos gastos públicos. É a limitação dos gastos para que nós realmente não ultrapassemos o limite pré-estabelecido por lei. Agora começaremos a falar dos riscos fiscais. Dentro dos riscos fiscais, vocês podem observar primeiro as demandas judiciais de pequeno valor, que é o primeiro desses tópicos, o quais nós coletamos essas informações junto à Procuradoria-Geral do município e colocamos uma reserva de contingência similar a esse valor para que nós possamos ter dinheiro suficiente para quitar essas demandas judiciais. Na sequência, nós temos a liminar do CAF, que é o maior risco fiscal hoje encontrado no município. O valor é exatamente o valor que nós possuímos na liminar, tendo em vista que ela pode cair a qualquer momento e prejudicar grandemente as finanças do município. Caminhando pelas metas fiscais. Antes de começarmos a explanar um pouco mais sobre as receitas, reestimado para 25 e também projetada para os próximos anos, nós fizemos uma reavaliação dos anos passados e tivemos uma dificuldade em encontrar dados confiáveis para a gente conseguir interpretar a curva de receita dos últimos anos. Dessa forma, nós consideramos os anos de 23, 24 e 25, que são anos que nós temos confianças, é o ano que nós temos o sistema atualmente, e fizemos um comparativo da receita arrecadada de cada um desses anos, reestimado para 2025, e o que foi previsto na LOA, tendo em vista que uma lei sobrepõe a outra, e na LOA, a projeção da receita é muito mais bem elaborada do que nas outras leis. E aqui vocês podem ver uma diferença discrepante significativa no ano de 2023, se repetiu em 24 e agora se repete novamente em 2025. Então, nós conseguimos observar aqui um problema crônico da Prefeitura no momento de calcular as suas receitas para os próximos exercícios. Aqui fica mais fácil de vocês visualizarem como é que é a curva. Se vocês olharem na receita arrecadada, você vê que a receita arrecadada ela é uniforme, ou seja, o gráfico vai crescendo de maneira muito mais coerente e condizente com a realidade do município. Enquanto a receita prevista, ela tem uma não uniformidade, ela diminui e depois ela aumenta. Então, isso nos leva a crer que primeiro foram fixadas as despesas e depois projetadas as receitas para que possa comportar todas essas despesas. E mesmo assim, todo ano, nós enxergamos uma diferença grande, que vocês verão mais à frente nos cessos a pagar. Aqui nós fizemos um comparativo entre a LOA de 25 e a LDO de 25 reestimada. E aqui vocês conseguem enxergar quais são os maiores valores que foram superestimados. O total dá uma diferença de 264 milhões, sendo que a maior parte provém da alienação de bens, como é bem sabido por todos. Foi-se posto no orçamento a alienação dos bens, tendo em vista que eles contam ainda em tramitação nessa casa. Na sequência, vocês podem observar a transferência de capital. Nós observamos que no orçamento deste ano, na LOA, havia uma grande quantidade de convênios, de emendas, que estavam em tratativas iniciais com os entes federados,
e até o momento não há previsão que se conclua. Por tal motivo, nós retiramos do orçamento essa quantidade de convênios e, por isso, essa diferença nas transferências de capitais. E, além disso, algumas obras foram prorrogadas para o próximo exercício, a fim de atender questões e demandas internas. E, por fim, os impostos, taxas e contribuições de melhoria. Aqui a gente vê que foi superestimado o ITBI, o ICMS e também o IPTU. Por tal motivo, tem uma diferença de praticamente 90 milhões. Esses 3 tópicos são os principais que a gente pôde observar dentro desse comparativo da LOA de 25 e da LDO reestimada de 2025. E aqui vocês podem observar, novamente, o quadro das receitas, mas desse modo, desde 2023 até uma projeção para 2028, sendo 2023 e 2024 o arrecadado, uma reestimativa para 2025 e um crescimento muito mais linear e uniforme, condizente com a realidade do município. Sempre respeitando o princípio da conservação, o princípio da prudência, tendo em vista que o cenário macroeconômico e microeconômico é bem desafiador e dado o histórico da instituição de superestimar as suas receitas. Por tal motivo, nós adotamos o cenário mais conservador possível para este ano. Quando tratamos das despesas, se nós vamos ter uma frustração de receita iminente, nós readequamos as nossas despesas, visando sempre as despesas discricionárias, ou seja, são aquelas que o ente público ele tem a liberdade em escolher se ele pode ou não gastar, sem prejudicar as despesas obrigatórias, que é com saúde, educação e assistência social. Nós mantivemos alguns investimentos, tendo em vista que eles já estavam em tramitação neste ano, antes da gente fazer essa apuração, e por tal motivo o investimento está um pouco maior este ano em comparação a 2026. O que muda na despesa corrente líquida, que geralmente não estão alocados os contratos e os serviços e as despesas discricionárias. Então, para este ano, nós diminuímos um pouco da despesa corrente e ano que vem nós aumentamos, ou seja, repondo essa diferença. Seguindo para o comparativo das despesas de 25, da LDO de 25 reestimado para a LDO para o próximo exercício, vocês podem ver que o aumento é praticamente o índice inflacionário, ou seja, muito pequeno. Então, adotando o princípio da prudência, nós resolvemos fazer um crescimento de despesa muito mais condizente com a realidade do município, até para nós termos um pouco mais de dados coletados, a fim de ter uma melhor projeção para os próximos anos. Aqui vocês podem observar o resto a pagar que a gente já havia comentado, tendo em vista que aqui não constam os acordos, por isso que ele foi descontado. O resto a pagar é 250 milhões, 255, e foram removidos os acordos desse excesso a pagar, tendo em vista que eles ficaram nas despesas correntes. E, por fim, nós temos o cálculo da dívida consolidada. No cálculo da dívida consolidada, vocês podem observar que 50% desta dívida, aproximadamente, ela provém do CAF. E o restante, cerca de 36%, provém do IPMT, ou seja, somando praticamente 90% da dívida consolidada vem de 2 instituições, que é o CAF e o IPMT. Abaixo nós colocamos os acordos para vocês terem conhecimento e o somatório dessas dívidas ano a ano. Se vocês olharem a tabela de despesa, você vai ver que há um grande crescimento entre o ano de 24 e 25, tendo em vista que nós ajustamos essas dívidas. Elas foram levantadas, fizemos a atualização monetária, as devidas correções, para que pudéssemos colocar a dívida efetivamente que nós temos hoje da Prefeitura na LDO deste ano e também do próximo exercício. E, por fim, nós fechamos com um convite a todos vocês, telespectadores e aqui presentes também, para preenchimento do PPA participativo, é uma consulta pública que nós soltamos, visando a elaboração do PPA em conjunto com a população. Nós queremos escutar um pouco mais de vocês, escutar quais são as prioridades de vocês, para que nós possamos construir um plano plurianual participativo, em conjunto com todos os munícipes de Taubaté. Agradeço a todos pela presença, mantemos-nos à disposição para dúvidas. Obrigado, Caio, pela sua apresentação.
Gostaria de registrar aqui a presença da senhora Marcela Franco, secretária de Planejamento Urbano do município. Presença também do senhor Vanderlei Pereira, Coronel Pereira, diretor de segurança do município. A senhora Isabel Teixeira, diretora do SUAS. A senhora Thaís Soares, gestora de área financeira do CEDIS. E o senhor William Delnete, chefe de gabinete do vereador Moisés Pirulito. Muito bem. Nós temos aqui alguns assessores e vereadores, caso queiram se manifestar através de alguma pergunta aos componentes da mesa. Por favor. Então, nós fechamos aqui o encerramento das perguntas pela internet. Mas tem uma aqui, do vereador Dentinho, que eu vou expor agora. Existe um projeto de lei do Plano Municipal de Cultura, o qual tem um gatilho progressivo de aumento no orçamento. Está previsto na LDO o que pode o Plano Municipal de Cultura? Por que não? Sabemos que não existia a tratativa das administrações anteriores de pensar na colocação do dissídio dos servidores dentro do LDO ou da LOA. Esta administração atual está com um pensamento novo. Ele coloca novo aqui em letras garrafais, viu? Vai constar na LDO e na LOA o dissídio, recuperação da inflação para os servidores? Participação, Gabriel Ramos. Questionamento, meu questionamento é, agora é outro, né? O Gabriel Ramos, foi o vereador Dentinho, agora é o Gabriel Ramos. Meu questionamento é, o que temos na lei de diretrizes orçamentárias para atender às necessidades das pessoas com deficiências? Com a palavra o senhor Caio. Primeiramente, agradeço ao nobre vereador Dentinho pelas perguntas. Respondendo à primeira pergunta, em relação ao plano diretor, esse nível de detalhamento do crescimento progressivo do orçamento não é feito agora na LDO, não é matéria pertinente dela, mas sim da lei orçamentária anual. É nela com a qual o senhor poderá ver o crescimento desse orçamento de maneira mais detalhada, o qual será apresentado pela secretária Aline no devido tempo. Em relação à segunda pergunta, não é matéria pertinente da LDO o dissídio. Entretanto, no artigo 8º, o senhor pode ver que ele aborda sobre a despesa com pessoal. Lá está escrito tudo aquilo que é pertinente à despesa pessoal que deve constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, a projeção da despesa com pessoal, a inclusão do dissídio, isso é detalhado, conforme o secretário Matheus falou hoje no período da tarde, somente na Lei Orçamentária Anual. É lá que você vai conseguir enxergar a despesa com pessoal. E detalhe, não tem uma dotação específica para o dissídio, ela está composta dentro da despesa com pessoal. Então, não é possível enxergar o dissídio à parte, muito pelo contrário, ele está embutido no cálculo da despesa com pessoal em cargos.
Por último, o questionamento referente ao senhor Gabriel Ramos. Não há nenhuma diretriz nesta lei pertinente às pessoas com deficiência, tendo em vista que não é matéria de LDO. A LDO é sobre as diretrizes orçamentárias e, nesse ano em específico, são diretrizes um pouco mais genéricas. Acredito que esse caso, em detalhes, você consiga melhor acompanhar e até questionar no PPA. É lá que vão conter os programas, as ações, os indicadores, e o senhor consegue melhor questionar os secretários das devidas pastas referentes a esses assuntos. Muito obrigado, Caio. Tem mais uma aqui do vereador Dentinho. Aliás, o vereador Dentinho, muito participativo, como sempre foi, estaria aqui se não tivesse fora de combate por conta de uma cirurgia, né? Então, ele está um pouco avariado. Mesmo assim, participa aí à distância, mandando mais uma aqui para o senhor responder. A projeção da LDO 25 para 26 se dá com projeção de repasse da inflação. Se tem esse repasse da inflação nessa projeção, os servidores também terão esses repasses nos seus salários? Ele diz isso porque, segundo ele, é uma fala do prefeito que iria constar na LDO, sobre a cultura. Isso, numa reunião do Conselho de Cultura, o prefeito teria afirmado isso para ele. Por isso, a pergunta que ele faz aqui ao senhor. Essa é a pergunta. Como afirmou o secretário Matheus, hoje no período da tarde, nobre vereador, para o ano que vem será dado o dissídio, e na LDO você não há o cálculo apurado desse dissídio, tendo em vista que ele é contemplado junto na despesa pessoal. Entretanto, no artigo 8º, o senhor consegue ver aprovando esse aumento para o próximo exercício, desde que ele, como eu posso dizer, atenda a todas as condicionantes descritas nessa lei. Em relação à fala do senhor sobre o prefeito, não é matéria competente da LDO esse tipo de descrição, tendo em vista que esse ano, por exemplo, nós não temos anexo de metas e prioridades, o que dificultaria também para o senhor essa projeção, a estimativa para o próximo exercício de cada secretaria. O senhor verá isso em mais detalhes somente no PPA e, posteriormente, na LOA. Obrigado, Caio. Tomara ter satisfazido aí os questionamentos do vereador Dentinho. Bom, embora a audiência sobre habitação tenha sido à tarde, na qual o senhor participou, eu queria aproveitar a presença do senhor aqui para fazer 2 ou 3 perguntas aqui, porque eu estava na reunião com o prefeito à tarde e não pude participar dessa audiência. É sobre habitação. Como é que está o processo de aquisição de material de construção? Essa é uma delas. A outra, se está em andamento algum empreendimento de interesse social, né? Para construções novas, esse tipo de unidades habitacionais, enfim. E com respeito ao cartão Mesa Taubaté, aqueles que deixaram de receber aqueles benefícios, que está tendo uma nova reavaliação. Então, são essas 3 perguntas aqui que eu gostaria que o senhor esclarecesse para a população. Muito obrigado. Boa noite, vereador Boanerges. Boa noite a todos que se fazem presente e a todos aqueles que assistem pela TV Câmara. No que diz respeito à aquisição de materiais, o que acontece é assim, nós precisamos de recurso para elaborar os kits, né, emergenciais, que geralmente são produzidos pela FAT e, consequentemente, distribuído para aquelas pessoas que estão cadastradas na secretaria e que se enquadram dentro do perfil
de necessidade de recebimento desses materiais. Como houve uma contenção em função de equalização de custos, isso nós já estamos alinhando ali com o Caio, para que nós possamos ter a liberação de um valor necessário para que nós possamos produzir o mínimo necessário para atender essas questões emergenciais. Isso é uma questão que já está em pauta, ele tem sido discutido e em breve nós já teremos uma resposta para as pessoas que já estão cadastradas e aguardando esta resposta da nossa prefeitura. Com relação ao plano habitacional, a Marcela está aqui também, nós conseguimos, fazer a inscrição do planejamento do CDHU, que contemplou o município na construção de 100 novas unidades, e aí nós já identificamos a área para a qual nós estaremos efetivando esse cadastro, porém, isso é uma coisa que está acontecendo durante esse ano, e a efetivação ela vai, consequentemente, ocorrer somente a partir do ano que vem. Mas a inscrição já foi feita, o cadastramento da cidade já foi feito, então nós temos agora que aguardar só o tempo para a conclusão também desse fato. E também hoje, nós estamos efetivando o cadastro para o Minha Casa Minha Vida, também num projeto para o ano que vem. Então, essas seriam as construções que estão previstas para o próximo ano de interesse social. No que diz respeito ao cartão Mesa Taubaté, essa é uma equalização também que a Secretaria fez, no decorrer desse início de ano, e automaticamente as famílias, mesmo aquelas famílias que acabaram não sendo inseridas num novo ciclo do cadastro, elas não ficaram desassistidas, Nós sempre temos os kits emergenciais para atender justamente aquelas famílias que de repente não foram inseridas no programa, num novo ciclo, porém elas de repente têm uma necessidade emergencial. O que é importante nós sempre frisarmos, vereador, é que nessa fase de uma análise que está sendo feita pela Secretaria das pessoas inseridas no cartão, é que assim, ninguém foi cortado do cartão e desassistido, Primeiro nós fizemos um levantamento onde 100% das pessoas assistidas pelo cartão Mesa Taubaté, todas elas estavam inseridas num programa do governo. Então elas já estavam de alguma forma sendo assistidas. Num segundo momento, nós identificamos o período que essas famílias se encontravam tendo essa assistência do cartão. E observamos que 70% das pessoas que estavam recebendo o cartão já estavam há mais de 2 anos ininterruptos recebendo esses cartões. E muitas pessoas que desejavam ser inseridas no cartão acabavam não tendo acesso ao cartão, porque essas famílias não entravam num ciclo aonde o próprio decreto diz que a pessoa, ao ser inserida no cartão Mesa Taubaté, ela será assistida por 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6, completando um ciclo de 12 meses, e aí sim ela precisa dar espaço para novos entrantes. Então, o que a Secretaria vem fazendo é justamente isso. Nós estamos buscando as famílias que nunca tiveram acesso ao cartão Mesa Taubaté, e temos encontrado situações nesse sentido, e de pessoas que verdadeiramente estão numa condição de necessidade de assistência. Então, o que nós estamos fazendo não é cortar, nós estamos abrindo espaço para novas pessoas e inserindo famílias que nunca tiveram acesso ou que já estavam fora do programa há mais de 1 ano e, de repente, no contexto social, elas têm uma maior necessidade que aquelas que, de repente, estão deixando por já ter sido assistido por 2 anos e dando espaço para novas pessoas que estão entrando ou que estiveram no programa, saíram e estão retornando pela necessidade das mesmas. Eu entendi e agradeço a resposta do senhor, mas quando o senhor diz que essas pessoas não deixaram de ser assistidas pelo governo, o senhor está falando do governo federal, não é isso?
porque essas pessoas, elas estavam, teoricamente, sendo assistidas, ou tendo o benefício com duplicidade, seria isso? O que nós temos, o vereador, é justamente isso. O cartão Bolsa Família, ele foi criado para dar assistência às famílias justamente que estão em situação de vulnerabilidade. Então, o cartão vai lá para a pessoa poder ir no supermercado, comprar um botijão de gás e tudo. E aí o cartão Mesa Taubaté, ele está sobrepondo já um benefício do governo federal, né? E aí nós temos várias outras circunstâncias que podem ser observadas, que é a média hoje do Bolsa Família em Taubaté não é R$600, ela é R$800, porque além dos 600, que é o mínimo, as pessoas têm o acréscimo de um filho de menos de 7 anos, mais R$150, um filho até 17 anos, mais R$50. Então nós temos uma média de R$800, então nós temos, as famílias não estão desassistidas. O cartão Mesa Taubaté hoje está sobrepondo já uma assistência que todas essas famílias estão tendo. Entendi. Eu insisto, na publicidade dessas informações, que eu acho que a gestão deixa por faltar com isso. Eu explico. Os veículos de informações dos quais a prefeitura tem acesso, tem que fazer essa divulgação. Vou dar 2 exemplos aqui. É o exemplo da ABC, dessa mudança que houve na ABC. A ABC, junto com a prefeitura, fez essa mudança da linha, visando melhorar o transporte coletivo para os usuários. Mas não foi feito um trabalho de conscientização da população que usa esse transporte, né? E me parece que faltou essa divulgação, e é óbvio que essas pessoas ficaram todas confusas. Essas pessoas, na sua grande maioria, elas não têm habilidades com aplicativo, né? Rede social, essas coisas. Então, elas ficam batendo cabeças e procurando a Câmara Municipal e outros órgãos para que a gente possa esclarecer quando que esse tipo de programa deveria ter sido implantado, mas antes disso teria que ser feito uma divulgação por um período, né? No caso desse programa que o senhor acabou de explicar também, as pessoas, tem a rádio aí, que a prefeitura tem convênio, que poderia ter feito uma campanha maciça sobre esses casos, para que as pessoas pudessem entender. Não simplesmente fazer da maneira que foi feita. Eu não estou dizendo que não é correto, entenda, secretário, mas eu acho que a população deveria ter sido assistida de uma melhor forma no tocante à informação. Aproveitando aqui a presença do senhor secretário de Segurança, já nessa mesma toada, senhor capitão, o programa Sentinela, que eu acho também que há uma falta de informação para os comerciantes, aqueles que querem anexar suas câmeras ao programa municipal, né, ou estadual que nós temos aqui, e falta esse tipo de informação, porque eu vou numa padaria, eu vou num supermercado, que às vezes as pessoas conhecem a gente, pô, como é que eu faço, Então eu acho que falta divulgação. O programa é muito bom, parabéns pela gestão, mas eu acho que falta, assim como eu acabei de falar aqui do Mesa Taubaté, do cartão, e também do transporte coletivo, o mesmo acontece com a segurança pública. A galinha tem que botar o ovo, tem que gritar, porque as pessoas, os comerciantes, na sua grande maioria, principalmente os pequenos, aqueles que têm um mercadinho, uma padaria, sabe, eles têm já um sistema de... Hoje é difícil quem não esteja. Então, eu acho que falta esse tipo de informação chegar aos comerciantes para que eles comecem a procurar a Secretaria de Segurança, e isso vai tornar a cidade mais segura, obviamente. Então, é nesse sentido que a gente procura sanar esse tipo de dúvida.
O senhor concorda comigo, ou senhor capitão? Então, vereador, nós iniciamos esse projeto, está fazendo aí uns 20 dias, efetivamente. Já foi feito um trabalho de divulgação, eu vi, acho que foi na TV Band e tal, mas a gente entende que precisa, sim, fazer um reforço. Nesse sentido, nós já fizemos alguns encontros com o pessoal do Sincovat, que é o Sindicato do Comércio Varejista, em Taubaté, o presidente Dan. Então, ele tem feito um esforço tremendo, pelo menos aqui na região central, para nos ajudar a divulgar isso aí. Mas não só isso, eu e o Coronel Pereira, a gente tem visitado, né, alguns comerciantes também falando disso aí. Mas essa é uma ação que o pessoal da comunicação está antenado para isso. Enfim, estão verificando a melhor estratégia para poder realmente chegar com mais facilidade a essas informações, porque, como você disse, uma vez isso funcionando, isso vai impactar sobremaneira na questão da segurança aqui. Então, estamos trabalhando para que essa informação chegue o mais rápido possível lá na ponta da linha. Lá. Inclusive, eu proponho também a participação da CID, o próprio CONSEG, enfim, representantes de bairros, né? Tudo isso pode impactar bastante nos indicadores criminais para que a gente possa diminuí-los. Muito obrigado pela consideração do senhor. Bom, chegamos ao fim da quarta e última audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026. Encerro agradecendo a participação dos representantes das secretarias e conselhos municipais, dos munícipes presentes e dos internautas e telespectadores que nos acompanharam pela TV Câmara e pelas redes sociais. Ressalto a importância do acompanhamento pela população sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade. Uma boa noite a todos e muito obrigado.